um grupo de militares e um cientista viajam para um planeta desconhecido através de um portal estelar encontrado no Egito e conseguem descobrir vida em outra galáxia. Por isso, hoje Stargate. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. A história se inicia em um deserto no norte da África, no ano 8000 a.C. Uma nave espacial visita um assentamento tribal, despertando todos os habitantes. Apenas um garoto decide ficar para observar o que acontece de forma curiosa, mas do nada ele é cercado por luzes brilhantes que o fazem perder a visão. Depois vamos ao Egito em 1928, quando um arqueólogo e sua filha chegam a um local onde uma equipe de escavação fez uma descoberta incrível. Uma espécie de tábua circular que tem centenas de hieróglifos e gravações estranhas. A filha, chamada Catarina, descobre um colar de ouro com uma runa egípcia que chama muito sua atenção, enquanto um grupo de operários levanta uma estrutura circular gigante que acabaram de encontrar. E o arqueólogo confessa que nunca viu algo parecido antes. Novamente o tempo passa até os dias atuais, onde vamos para uma conferência de Daniel Jackson, que fala sobre importantes descobertas nas pirâmides egípcias ao longo dos anos. Mas parece que todos perderam o interesse nele. Ao fundo, Catherine, a filha idosa do arqueólogo, chega. Ao observar tudo isso, ela decide se aproximar para lhe oferecer um trabalho como tradutor de hieróglifos egípcios antigos. Consegue convencê-lo ao dizer que isso poderia ajudá-lo a provar a veracidade de suas teorias. Simultaneamente, em uma residência nos subúrbios, militares visitam a casa do coronel Jack O'Neill para solicitar seus serviços, e por isso vão reativá-lo como membro das Forças Armadas. Mais tarde, Daniel chega a uma espécie de laboratório onde está guardada a mesma estrutura circular gigante do início. Catherine conta a ele que as 7 principais mensagens da estrutura ainda não foram decifradas e é por isso que eles estão ali. O escritólogo encontra um quadro onde a equipe de Catherine anotou traduções de hieróglifos e imediatamente encontra alguns erros, então decide corrigir essas coisas e consegue obter novos resultados. Essa nova tradução, relacionada ao deus do sol Ra, impressiona o restante da equipe. Daniel questiona o motivo do interesse do exército nas tábuas egípcias de 5000 anos atrás. E é nesse momento que vemos Jack O'Neill chegar, que decide corrigi-lo, dizendo que seus registros falam de 10.000 anos. O coronel se apresenta a Catherine dizendo que estará no comando a partir de agora. Daniel afirma que os egípcios não existiam há 10.000 anos. Então, outra mulher começa a relatar que descobriram um novo objeto que alterou a história. Jack os interrompe, lembrando que essa informação é confidencial e proíbe que falem sobre o assunto com civis sem sua autorização. Catherine vai atrás dele para perguntar por que você veio, se teoricamente ela tem autonomia nessa investigação. Ele diz que precisa estar no comando caso tenha um êxito. Após 2 semanas, Daniel toma um café durante uma intensa jornada de trabalho, quando ele observa uma constelação no jornal e reconhece que um dos 7 símbolos que ele vem investigando tem o mesmo formato. Ele organiza uma apresentação para as autoridades do governo que não acreditam que há uma resposta em menos de 14 dias e revelam que eles têm 2 anos tentando traduzir. Ainda assim, o egiptólogo faz sua explicação demonstrando que 6 dos símbolos no artefato pertencem a coordenadas no local, enquanto o 7º indica um local de origem. O cientista interrompe afirmando que isso é impossível, pois o 7º símbolo não está presente no dispositivo em análise. Daniel questiona sobre um dispositivo mencionado. As autoridades optam por abrir uma parede para esclarecer tudo a ele. É assim que o protagonista vê pela primeira vez a enorme pedra circular, assunto de segurança nacional. Catherine explica que a porta é uma passagem do tempo para eles. Rapidamente, o rapaz traduz o 7º símbolo. Essa pedra, que foi encontrada nos anos 20, é feita de um mineral desconhecido para o planeta Terra. Por isso, pode ter uma origem extraterrestre. Graças ao 7º símbolo encontrado por Daniel, os cientistas ativam o comando do artefato, abrindo um portal. Eles enviam um robô com câmera para atravessá-lo e descobrem a localização dentro de uma galáxia em algum lugar do universo. As leituras do robô revelaram outro portal estelar do outro lado, que poderia funcionar de modo similar. E as estruturas atmosféricas indicam que está em um planeta com condições atmosféricas semelhantes às da Terra. Assim, os militares abandonam o projeto, pois seu objetivo principal é a vigilância. A equipe responsável não pode garantir isso, nem traduzir as novas marcas encontradas. Daniel se oferece prontamente para trabalhar com os militares, afirmando saber traduzir. Assim, é recrutado para o reconhecimento durante sua preparação. Catherine se aproxima dele para desejar boa sorte, entregando-lhe o colar que ela encontrou na escavação quando era criança.
Jack decide liderar a missão, comandando os militares e Daniel através do portal da enorme estrutura, viajando por uma dimensão totalmente desconhecida até chegar a um lugar estranho. Recuperados da viagem, eles exploram e chegam a um antigo templo de pedra. Em pleno deserto, encontram uma gigantesca pirâmide de pedra. O militar questiona Daniel sobre o tempo necessário para ativar a Stargate. No entanto, o garoto admite não saber como fazê-lo funcionar. Ele pensou que os símbolos seriam parecidos com os da Terra. Mas nesse caso, eles têm que se encarregar de encontrá-los do zero para ativar o sistema e poder voltar para casa. Mais tarde, Jack ativa um dispositivo sonoro com um temporizador e decide escondê-lo rapidamente quando um dos soldados vem falar com ele. Do lado de fora, nosso protagonista se depara com um animal exótico que lhe chama a atenção e logo vai tocá-lo. Os soldados o alertam para ter cuidado, mas ele garante que é uma criatura domesticada porque está usando uma coleira. O problema é que o animal se assusta e começa a correr, arrastando a corda que se enrola no pé de Daniel, empurrando-o violentamente. Jack e o grupo o perseguem, tendo dificuldade para alcançá-lo. Depois de um tempo, todos chegam ao que parece ser uma civilização cheia de humanos. Um deles nota o colar de Daniel e grita algo para os outros, fazendo com que todos façam uma reverência juntos. O coronel se aproxima de Scara, um garoto que corre para buscar Cal, o ancião da aldeia, quem os recebe e lhes oferece uma bebida em troca de um chocolate. Como agradecimento por sua gentileza, Jack pede a Daniel que traduza o idioma da civilização, mas ele admite que não entende. Pouco depois, são levados a uma cidade erguida pelos aldeões, onde são recebidos como convidados de honra. E durante a estadia, Daniel reconhece o símbolo que pertence ao deus egípcio do sol, chamado Ra, que, além disso, é o mesmo símbolo do colar do nosso protagonista. De repente, soa um alarme que anunciava a chegada da tempestade de areia, então todos correm para se proteger. Enquanto está lá, Daniel chega à conclusão de que talvez os cidadãos desse lugar possam identificar os outros símbolos. Por isso, ele corre para desenhá-los na areia, mas quando Caos vê o símbolo, entra em pânico e decide apagá-lo. Assim, o garoto entende que seu significado deve ser proibido nessa cultura. Nesse momento, o ancião ordena que as mulheres da aldeia levem Daniel e o conduzam para um quarto separado. Lá ele é recebido por Shaori, que começa a se despir na frente dele porque foi enviada como uma oferenda. Ao perceber isso, Daniel decide recusá-la, e quando Calf descobre o que aconteceu, ele se ajoelha desesperadamente para implorar o perdão dele pelo que tentou fazer. Então Daniel pega a garota novamente e volta para a tenda. Em vez de fazer amor com ela, o rapaz desenha uma pirâmide e Shaori responde com um símbolo do planeta Terra. Daniel pergunta a ela se já viu esse símbolo em algum lugar e pede para levá-lo até lá. Ao mesmo tempo, os soldados descansam da tempestade de areia até que do nada o lugar começa a tremer. Uma imensa nave espacial chega e pousa sobre a enorme pirâmide. Os soldados rapidamente assumem posição defensiva, mas são surpreendidos por um ataque de uma criatura invisível, revelada como um híbrido entre humano e robô. Ela é reconhecida por ter uma cabeça de chacal que imita o deus Equidianubis. Por outro lado, Daniel e Shaori entram em uma caverna repleta de hieróglifos, onde ele usa as transcrições para que a garota lhe ensine o idioma, aprendendo rapidamente por ser um dos melhores linguistas. Jack, sem conexão com o acampamento base, decide procurar Daniel com a ajuda de Scara. O garoto usa o casaco de Daniel para o animal poder rastreá-lo. Quando finalmente se reencontram, vemos que o linguista conta a ele o que encontrou nos hieróglifos. É a história de um viajante chamado Ra, que veio de estrelas distantes fugindo da morte. Ra estava fugindo de seu mundo em ruínas e era um dos poucos descendentes de sua espécie. Assim ele chegou à Terra, adorado pelos humanos, concluiu que um corpo humano prolongaria sua vida. Graças a isso, ele decidiu sequestrar uma criança para colocar sua mente em seu corpo. Depois, ele usou o portal estelar para atrair milhares de humanos a um planeta com um mineral único que serve como fonte de energia. O problema é que as pessoas se rebelaram contra RA, enfraquecendo suas forças. Para manter o controle, RA proibiu a leitura e a escrita, impedindo que as pessoas conhecessem sua própria história. Um tempo depois, a equipe continua explorando a caverna até encontrar uma tábua de pedra onde estão 6 dos 7 símbolos necessários para ativar o Stargate. Ao amanhecer, todos decidem voltar para o acampamento e no caminho descobrem que estão sendo perseguidos por um grupo de garotos liderados por Scara. Depois, eles chegam à nave e encontram vestígios de balas de uma batalha feroz. Enquanto percorrem o local com cuidado, são atacados por Anubis e rapidamente restam apenas 2 sobreviventes, Jap e Daniel, que estão a caminho da seção inferior, onde se encontram o Stargate e o dispositivo necessário para ativá-lo. O problema é que, misteriosamente, ele desapareceu.
Surpreendentemente, anéis metálicos descem do teto, e dentro deles, uma entidade rapidamente assume a forma de Oru. Junto com Anubis, eles forçam os dois sobreviventes a caminhar até o trono de Ra e se ajoelhar diante dele, que surge majestosamente, rodeado por jovens escravos. Um grupo deles traz o artefato de Iyad, que Daniel rapidamente identifica como um explosivo. Imediatamente, Ra dá a ordem para Anubis e Oru se rebelarem, mostrando sua verdadeira aparência humana. O mais surpreendente vem depois, quando Ra faz o mesmo e aparece como o próprio garoto do hieróglifo. Então, Jack aproveita a distração para roubar uma arma, causando um pequeno confronto. Daniel se levanta com a intenção de parar a briga, mas acaba levando um tiro. O coronel aponta a arma para R. Nesse momento, os garotos escravizados correm para protegê-lo. Momentos depois, Jack é neutralizado. Ra nota o colar de Daniel e manda jogar o corpo do coronel em uma cela escura e úmida. Enquanto Scar observa os movimentos do lado de fora, descobre que duas naves estão voando em direção à cidade. Quando Kasub descobre o que aconteceu, ordena que todos se protejam. E é justamente aí que ele começa a ser atacado por suposta blasfêmia, matando muitos inocentes. Um tempo depois, Daniel acorda na nave de refrigeração de RA que o utiliza para se manter jovem. Lá ele descobre que seu ferimento foi curado e reencontra o Deus, que revela seu verdadeiro plano. Ele planeja enviar o explosivo de volta para a Terra, junto com minerais para aumentar a destruição ao detonar, dizendo que ele é quem pode destruir a civilização humana por ser quem a criou. Para piorar, ele manda Daniel matar Jack e os homens, ameaçando matá-lo se desobedecer. Por fim, arranca o colar do seu pescoço. Enquanto isso, na aldeia, Shaori revela a Scarra e aos garotos sua história de origem. Ao amanhecer, todos se reúnem para ver Daniel matar sua equipe. Nesse momento, Scarra revela suas intenções de contra-ataque e nosso protagonista entende sua mensagem. Então ele decide se virar para atirar nele, gerando um caos no local, fazendo com que todos se realoquem para outro lugar escondido. Lá, Jack revela que sua missão é identificar ameaças letais por trás do Stargate, confessando que tem a autoridade de destruí-la caso encontre um perigo iminente que possa destruir a Terra. Isso explica o uso de um explosivo. Em seguida, Scarra desenha o que parece ser o sétimo símbolo necessário para acessar o Stargate. Ra ordena que seus servos enviem o dispositivo para a Terra quando é cercado pelos garotos. Eles controlam os guardas e Jack atira, iniciando um tiroteio que resulta em muitas mortes. As coisas se complicam quando Daniel, Jack e Tyra ficam presos lá dentro, enquanto o resto dos rebeldes é expulso. O capitão decide ativar o temporizador, planejando permanecer no planeta para destruir o Stargate. Nesse instante, um guarda surge atrás deles e mata a garota. Sem hesitar, Jack o mata, mas logo Anubis aparece através dos anéis de teletransporte para continuar o confronto. Daniel salva a vida de Shira na câmara de regeneração, agora ele considera levá-la para a máquina de teletransporte. Mas ele é surpreendido por Ra, que tenta derreter seu cérebro usando poderes alienígenas. Na batalha, Jack derrota Anubis ao jogar os anéis de teletransporte sobre ele. Isso distrai Ra, e Daniel aproveita o momento para recuperar o colar e se teletransportar. Do lado de fora, os soldados se preparam para executar Scarra. E os garotos? Quando do nada Kasuf e todo o povo da aldeia aparecem para atacar os inimigos. Ra decola do nada enquanto Jack descobre que não pode parar o temporizador do explosivo. Eles usam os anéis de teletransporte para enviar o dispositivo para a nave de Ra. E quando o Deus sai da atmosfera do planeta, eles conseguem fazê-lo explodir. Todos celebram o triunfo e logo em seguida partem rumo à Terra. No último momento, Daniel decide ficar neste planeta junto com Shaori e entrega seu colar ao capitão, que retorna através do Stargate. Isso foi Stargate. Deixem o like, comentem sobre quais filmes querem ver no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos.